O movimento Mulheres Negras Decidem, ele surge no final de 2017, início de 2018, por mulheres, Ana Carolina Lima, Juliana, Ana Carolina Lourenço, desculpa, Juliana, que estava dentro, mulheres que estavam construindo o mandato da Marielle Franco no Conselho Político e que entendem a necessidade de se movimentar, de se articularem para dar soluções, pensar estratégias para mudar o quadro da subrepresentação de mulheres negras dentro de espaços de poder. Nós, mulheres negras, a gente é o maior grupo populacional no Brasil, nós somos mais de 28% da população e não somos nem 2% nos parlamentos de todo o país. Então, essa subrepresentação, ela se reflete em apagamento, né, da nossa existência a partir da omissão, da negligência, diante de produção de políticas que são fundamentais para a nossa existência. Então, é concreto a necessidade de reverter o quadro e esse movimento ele tem tanto feito, né, desde 2018, produzido pesquisas, estabelecido estratégias para impulsionar mulheres negras em cargos de poder, em cargos de liderança, não só dentro do parlamento, né, mas em diversos outros espaços, que são espaços fundamentais de produção de política, e tem construído também dados, né, porque a gente entende, eu sou assistente social, a gente entende que qualquer problema social só se torna alvo de política pública a partir do momento que ele é mapeado. Então, produzir dados sobre essa realidade, ela é fundamental para que isso seja colocado como uma realidade concreta que precisa ser direcionado respostas estatais para reverter esse quadro de subrepresentação de mulheres negras em espaços de poder, de violência política. As mulheres negras são, né, aquelas que mais sofrem com violência política no âmbito das eleições. Não é à toa que Marielle Franco foi morta nesse estado, né, a partir dessa política machista, misógina, homofóbica, lesbofóbica, racista, que matou ela porque ela era mais do que um corpo negro feminino que representava uma quebra de paradigma da ocupação daquele espaço, mas porque tinha um projeto político coletivo que estava relacionado com a defesa dessas pautas coletivas de mulheres negras. Rafa, olha só, e conta um pouquinho da sua história pessoal, da sua formação, como é que foi o seu caminho. Como você chegou aí? Tipo, como acordei um dia e falei, articuladora, ativista e candidata, assim. Sim. Como foi esse caminho até chegar nesse lugar? Sim. Eu sou uma mulher negra migrante, né? Me mudei para o Rio de Janeiro com 17 anos. A minha família, ela vem para o Rio e remonta a história de muitas mulheres, de muitas famílias como a minha, né? Eu nasci na primeira usina de cana-de-açúcar de Minas Gerais, na usina Tiúna Florense. E as minhas tias vieram trabalhar aqui com 15 anos, trabalhavam na lavoura e vieram trabalhar aqui para trabalhar nas casas de veraneio dos donos e parentes dessa usina de cana-de-açúcar. Vieram para cá com 15 anos, tem mais de 30 anos que moram aqui. E eu vim, assim que terminei o ensino médio, vim para cá. Fui atravessada desde muito cedo de vários processos, né, de violência que reproduzem tanto o racismo quanto o machismo na sociedade. Eu trabalho desde os 10 anos ajudando a minha mãe. Minha mãe é uma mãe solo. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Ramon, um irmão mais novo que se chama Ronan. E eu não me recordo quando foi que eu deixei de ser criança para cuidar dos meus irmãos. Então, tenho essa memória muito cedo, né, do cuidar dos meus irmãos, porque a minha mãe tinha que sair trabalhar e eu tinha que cuidar dos meus irmãos, fazer comida. Com 10 anos, eu comecei a trabalhar fora de casa. Então, a minha mãe tinha um mercadinho, ela dava aula pro ensino infantil lá em Ponte Nova. E ela tinha um mercadinho que era o que sustentava, complementava a renda. Eu ia para esse mercadinho depois que saía da escola, ficava lá, mal dava altura no balcão, mas ficava lá trabalhando, porque aquele era o espaço que possibilitava a nossa existência. E sempre tinha os vizinhos ali do mercadinho que ajudava a cuidarem de mim, me vigiar para que nada acontecesse. Porque eu era muito pequena, muito nova, e ficava trabalhando ali. Esse lugar do cuidado é um lugar que se reflete e se reproduz na história de mulheres negras desde muito cedo. Com 13 anos, eu tive vivenciei minha primeira perda violenta. O meu tio, que tinha 19 anos, meu tio Henrique, ele era o primeiro da minha família que trabalhava no escritório, não trabalhava diretamente na lavoura. Ele tinha 19 anos, trabalhava na Unimed. E era office boy da Unimed. Um dia, saindo do trabalho, ele depositava o dinheiro e depois ia almoçar. No caminho de casa, ele foi sequestrado,
foi morto, foi esquartejado, jogaram no rio os pedaços dele, né, os pedaços do corpo dele. E eu lembro que naquele dia, quando a polícia chegou para registrar o desaparecimento, eles disseram pra minha mãe que quando o dinheiro acabasse ele voltava, porque eles tinham certeza que para um menino negro de 19 anos, o que tinha acontecido era que ele tinha fugido com o dinheiro. Isso demorou um mês, assim, até começar a aparecer partes do corpo dele no rio, e isso fez com que a cidade toda, a notícia que saiu no jornal é que ele tinha fugido com dinheiro. E isso fez com que as pessoas ligassem pra nossa casa, xingassem a gente, dizendo que meu tio tinha roubado dinheiro, até que começou a aparecer parte do corpo dele no rio. Eu fui, na época, reconhecer o tênis. O meu irmão gêmeo, Ramon, foi reconhecer a calça, porque tinha um chaveiro, que era o chaveiro que sempre vinha nas bermudas que minha mãe comprava pro meu irmão. E desde aquele momento, isso impactou meu irmão de uma forma que ele foi perdendo a voz mesmo, assim, cada vez mais calado. A gente descobriu. Minha mãe depois teve que se mudar pra cá. Minha mãe era a única que não veio pra cá adolescente, trabalhava lá dando aula pro ensino infantil, porque fez magistério. Uhum. E ela já era separada do meu pai, mas tinha uma relação, né? Meu pai ameaçava ela, então minha mãe deixou tudo lá, deixou a gente com a nossa avó e se mudou pra cá pra trabalhar em casa de família, pra não ser morta, né? Por não ser morta, ela era constantemente ameaçada. E nós ficamos, os meus 2 irmãos ficamos com a nossa avó. Passou um tempo, a gente descobriu que meu irmão tinha uma relação de dependência com cocaína. Tinha um receio, porque a gente aprende que o destino para jovens negros pobres, né, e que moram em periferia, que se envolvem e que tem uma relação de dependência com determinadas drogas, é a morte ou a prisão. Então, minha mãe trouxe meu irmão para cá, depois meu irmão voltou. Enfim, eu me mudei para cá com 17 anos. Eu fazia teatro lá em Minas, né, e teatro foi muito importante na minha formação. Eu comecei a fazer teatro com 7 anos, porque eu era muito tímida. Sofri muito racismo, né, na escola. E comecei a fazer teatro porque eu tinha uma dificuldade de falar. Então, descobri no teatro a possibilidade. Descobri um teatro sobre a universidade. Eu não sabia o que significava a universidade, mas eu sabia que eu precisava entrar naquele espaço para viver as histórias que eu vivia no teatro, que eram muito mais leves e felizes que a minha. Então, a arte, a cultura tem um papel muito determinante na minha formação. Eu escrevo poema desde os 9 anos. Me mudo para cá e vou fazer serviço social, porque a grande questão da minha vida se torna descobrir como eu poderia fazer para o meu irmão não ser preso nem ser morto. Tenta direito, garota.